Olá, olá, 4 de junho de 2021, confira as principais notícias desta sexta-feira. São Luís tem novo centro de vacinação a partir de hoje. Homem faz família refém após assalto a comércio na capital. Cresce a expectativa para o São João das Tradições. Na reportagem do dia, a fé e a devoção a São Pedro. E no estúdio eu vou receber a professora Esther Marques, pesquisadora da cultura popular, que fala sobre nossas festas juninas. E o deputado federal Bira do Pindaré vai falar para a gente sobre a reforma administrativa que está na Câmara dos Deputados. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você, uma boa sexta-feira. Estamos juntos aqui na TV Difusora com as principais notícias desta sexta-feira. Um ótimo dia para você que está com a gente aí na capital e no interior do estado também. Você que escolheu o bom dia para tomar o café da manhã com as principais notícias. Nosso muito obrigado com essa audiência que só cresce. A gente vai seguindo em frente com a nossa equipe que chega aqui na madrugada para fazer o mais tradicional telejornal da TV do Maranhão. O que há mais tempo está no ar, que é o nosso bom dia aqui da TV Difusora. São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01. Está tudo pronto para o São João das Tradições. Vai começar nesse fim de semana aqui no Sistema Difusora de Comunicação. Vai ter aí, você vai ver, você sabe que vai ter aquela atividade que é itinerante, né? Circulando pela cidade. A gente vai ter informações na Rádio Difusora FM também. Programa especial com a participação de vários artistas. Representação aí, já temos aí no Bom Dia, no Tudo de Bom, né? Um concurso aberto, inclusive, aí com representantes aí das brincadeiras de Pumba Meu Boi. E a votação aberta, inclusive, pela internet. Tudo isso, os detalhes você vai ter na edição de hoje do Bom Dia. Afinal de contas, amanhã é dia de celebrar os nossos festejos juninos. Claro que nesse período de pandemia à distância, mas não vamos deixar que essa tradição, vamos falar disso que é tão forte em nós, nos maranhenses. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco, numa entrevista aqui no estúdio também, entendendo os impactos, inclusive, desta pandemia nesse que é o maior festejo aqui do nosso estado. E o que isso representa? A gente fala sobre isso já já. São 7:02 agora. Vem comigo aqui, ó. Devido ao aumento dos casos da pandemia aqui na capital, várias barreiras de testagem estão sendo feitas pela cidade, como, por exemplo, nos terminais rodoviários e também no aeroporto de São Luís. Vamos ver? Barreiras sanitárias foram montadas pelo governo do estado em pontos de embarque e desembarque de passageiros, como nos aeroportos de São Luís e Imperatriz, além da rodoviária Porto do Itaqui e nos terminais da Ponta da Espera e Cujupe, locais que operam com serviço de ferryboat. A realização dos testes é voluntária aos passageiros e tem o objetivo de fazer o controle da doença no Maranhão e com maior atenção na ilha de São Luís. Neste momento, por conta do aumento do número de casos da Covid-19 e ocupação de leitos de pessoas infectadas pela doença. Além dos testes estarem sendo realizados nos principais pontos de entrada e saída da ilha de São Luís, as pessoas também podem testar nos centros de síndromes gripais. Além desse centro localizado no Sacavém, há outros 2 pontos, na região da Coab e Anjo da Guarda. O teste é o mesmo que está sendo realizado nas barreiras sanitárias, o antígeno, realizado por meio de amostras através de um cotonete estéreo, que é inserido no nariz. O resultado positivo ou negativo é verificado de 10 a 15 minutos. A Rosângela resolveu fazer depois de uma intensa dor de cabeça e falta de ar. Eu acho que é importante as pessoas virem fazer o teste, quando sentir os primeiros sintomas, virem fazer o teste para ver se realmente, para poder se precaver, né? Até porque essa pandemia aí está e nós não temos que saber o que fazer. Este estudante procurou o centro, mesmo assintomático, resolveu realizar o teste. Isso porque a esposa do Felipe testou positivo para a Covid. O resultado do estudante deu negativo, ficou aliviado, mas sabe da importância das pessoas testarem para ter a confirmação do seu estado de saúde. Eu acho muito importante para todos nós fazer esse teste, mesmo que a pessoa sinta só uma gripezinha assim, mas é bom fazer. No meu caso, a minha esposa tinha testado positivo depois do Dia das Mães, eu não senti assim nada, eu estava bem, só com a gripe que estava meio assim, aí eu fiquei naquela, pai, eu vou fazer. No caso, eu vim hoje ver aqui o resultado. Aqui na capital, na grande ilha, na verdade, os pontos de testagem, eles aumentaram, inclusive, né? E a partir de hoje, a capital tem um novo ponto de vacinação. Esses pontos também estão aumentando. A gente vai saber agora os detalhes, saber, por exemplo, onde vai funcionar esse novo ponto de imunização com o Eduardo Bueno, que participa com a gente aqui ao vivo, mais uma vez, do Bom Dia. Olá, Bueno. Boa sexta-feira.
Boa sexta-feira para você também, Adalberto. Boa sexta-feira a todos. Um ótimo dia para todo mundo. Pois é, e na verdade não são apenas um ponto, são 2 pontos, na verdade, viu, Adalberto? O primeiro vai funcionar atrás daquela universidade que fica na região do Renascença, bem na entrada da Via Expressa. Vai ser um ponto de vacinação em sistema de drive-thru. Vai funcionar das 8 da manhã às 8 da noite. Agora, o outro ponto de vacinação vai ser na zona rural, vai ficar mais próximo para quem vive nesta região da capital. Vai funcionar no quilômetro 5, lá onde fica o Senai. Lá vai ter um ponto de vacinação, centro de vacinação. Lá o pessoal vai poder descer de ônibus bem na porta, conseguir fazer a imunização e depois voltar para casa com tranquilidade. Agora, Adalberto, vamos falar sobre o mutirão de vacinação que segue hoje aqui na capital para pessoas com 46 e 45 anos. Pela manhã, quem nasceu de janeiro a junho e pela tarde, quem nasceu de julho a dezembro. No sábado também tem mutirão de vacinação para quem nasceu, quem tem, aliás, de 44 a 43 anos, no mesmo esquema, nascidos entre janeiro e junho de manhã e depois à tarde, quem nasceu de julho a dezembro. Os locais de vacinação, a gente precisa sempre reforçar, tem o centro de vacinação no Sebrae, que já funciona há bastante tempo, tem o drive-thru que funciona na Avenida Daniel de Latouche, tem o centro de vacinação que funciona em outra universidade, também lá no bairro do Renascença, em frente àquele shopping bem conhecido lá na região, tem o drive-thru lá da UEMA, o centro de vacinação lá da UEMA também, e esses locais então funcionam de 8 da manhã a 8 da noite. No caso do centro de convenções da UFMA e também do drive-thru da UFMA, eles funcionam de 8 da manhã às 6 da tarde. O que é preciso levar? Mais uma vez a gente sempre relembra que é documento de identificação com foto. Além, Adalberto também precisa levar um comprovante de residência. Agora tem uma novidade para o pessoal que mora em Passo do Lumiar. A partir de hoje, pessoas com mais de 40 anos podem se vacinar em 5 pontos do município. Novidade boa também, viu, Adalberto? Lá em Passo do Lumiar, os locais são a UEB Maria de Lourdes, que fica na sede do município de Passo do Lumiar. Tem a UEB Nadir Nascimento, que fica no bairro do Maiobão, um local bastante conhecido. Tem o CAIC, que fica na Avenida 13 do Maiobão, e a unidade móvel do SESI, que fica no bairro da Pirâmide. Então, só precisa levar documento de identificação com foto e também o comprovante de residência. Você que está nos assistindo no município de Passo do Lumiar, não perca essa oportunidade de se imunizar. Nós temos também, Adalberto, os números aí da vacinação aqui no estado. Já foram aplicados no Maranhão 1.841.758 doses das vacinas disponíveis contra a Covid-19. Aqui na capital, esse número é 422.305. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8, você ligado aqui no Bom Dia. Agora a gente confere aqui na tela dados relacionados à vacinação aqui na capital e também no interior do estado. A gente tem o vacilômetro aqui na tela para você e os dados também relacionados à Covid, no caso o último boletim epidemiológico também para mostrar para você. Vamos ver aqui? A gente vai para os dados do último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Aqui, nos casos, os dados da Secretaria de Estado da Saúde são do último boletim que saiu na noite de ontem. O número de casos agora subiu para 293.518, recuperados 258.038 casos. Atenção para esses números aqui, ó. Casos ativos, 27.264. São pessoas que estão em enfermaria, estão em UTIs ou estão se recuperando em casa, mas esse número é um número ainda elevado. O total de óbitos agora, lamentavelmente, 8.216 e nas últimas 24 horas foram registrados 103 casos na ilha de São Luís, 52 em Imperatriz e 742 nas demais regiões. Encerramos a semana ainda com um número elevado de casos, de registro de casos, lembrando que há uma dificuldade ainda em relação a esse registro, o chamado subregistro é uma realidade do nosso estado, há uma tentativa aí de vários órgãos, no caso do Tribunal de Contas do Estado, a Defensoria Pública, o próprio Ministério Público, no sentido de fazer com que as prefeituras consigam cadastrar no sistema as vacinas que estão sendo entregues e aplicadas. Ainda há essa dificuldade muito grande, os gestores devem ser responsabilizados por isso. A gente falou sobre isso na semana passada, uma semana tivemos aí nessa tentativa, inclusive, agora inclusive com a sugestão dada pelos órgãos de apurar de fato o que aconteceu, por exemplo, com 600 mil doses que foram entregues e que não foram aplicadas, pelo menos não constam no sistema de registro do próprio Ministério da Saúde.
e responsabilizar os gestores municipais, e agora o Estado também pode assumir esse papel aí de fazer esse registro, já que, inclusive, é uma recomendação, repito, desses órgãos nessa direção. São 7 horas e mais 10 minutos, são 7h10, e a gente acompanha aqui agora a ocupação de leitos de UTI na capital. Essa é outra preocupação, já que temos um estrangulamento aí na rede hospitalar privada, já temos aí 100% já há vários dias de ocupação. Na rede pública, vamos ver como é que está. Números atualizados na noite de ontem, total de leitos 269, 263 ocupados, e significa apenas 6 leitos livres na capital. A ocupação é de 97,77%. O município pode anunciar a qualquer momento medidas mais rígidas, agora a responsabilidade em especial, né? O Supremo já tinha decidido sobre isso, mas em especial, todas as semanas, o próprio governador do estado tem reiterado isso, que a responsabilidade é dos municípios também, e a gente vai ficar aguardando. Por enquanto, vale aquele decreto até segunda-feira de eventos abertos ainda para 100 pessoas, os bares ainda com horário até as 23 horas. Vamos ver se na semana que vem isso vai sofrer alguma alteração. Na capital, portanto, esse é o número altíssimo, quase 98% de ocupação dos leitos de UTI, uma situação realmente já de praticamente colapso aí na rede pública. A gente vai ver agora em Imperatriz, como é que está a situação na segunda maior cidade do estado. Olha só. De 72 leitos, 50 estão ocupados, apenas 22 livres, a ocupação é de 69,44%. Aumentou em relação à segunda-feira, a gente fecha a semana também com um número elevado de ocupação de UTIs em Imperatriz. Nas demais regiões, o quadro é esse aqui que a gente vai ver na tela. Total de leitos nas demais regiões, 243, 170 ocupados, 73 livres, e a ocupação é de 69,96%, também aí batendo a casa dos 70%. Vamos em frente com o Bom Dia, são 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. A Prefeitura de Raposa, aqui na ilha, voltou a fazer um rodízio de carros na cidade e implantar aí barreiras para evitar que turistas circulem nas praias do município. A medida é para diminuir a aglomeração de pessoas e assim conter aí a disseminação do vírus da Covid-19, e a gente vai ver a reportagem. As regras para rodízio de veículos valem por 4 dias e iniciaram às 0 hora da quinta-feira. Na entrada da cidade, a barreira foi montada para triagem. Só seguem os veículos que se encaixam nas medidas do decreto. O documento classifica alguns como essenciais: Forças Armadas, transporte coletivo, caminhões de abastecimento, veículos de reportagem fazem parte da lista. Moradores e comerciantes de Raposa têm passe livre. Os demais devem seguir os dias previstos. No primeiro dia da medida, muitos tiveram que fazer o caminho de volta. Veículos com terminação par só podem circular na sexta-feira, dia 4, e no domingo, dia 6. Na quinta e no sábado, veículos com terminação ímpar. A Ana Vitória trouxe o filho, Caléu, para um passeio, mas foi avisada antes sobre as restrições. Está tudo correto. Aí nós viemos porque sabíamos que poderíamos passar. Eu acredito que toda medida restritiva, que coíba nesse momento qualquer tipo de aglomeração é bem-vinda e a gente precisa seguir. Desde o início da pandemia até agora, Raposa já registrou mais de 1.250 casos de Covid-19 e 35 mortes. Com o número só crescendo, a medida foi necessária. Com essa nova cepa e com mais o crescimento dessa terceira onda de Covid, não somente aqui no Maranhão, mas em todo o Brasil, nós tivemos a preocupação de acompanhar mais de perto essa situação no município e percebemos realmente com a testagem que estava havendo uma evolução da disseminação do vírus na nossa cidade. Esta é a segunda barreira para rodízio de placas implantada no município de Raposa e faz parte das tantas medidas adotadas pelo município no enfrentamento à Covid-19. Além da barreira sanitária, fizemos lavagem no mercado do peixe, nas praças, em locais onde há muita aglomeração. Também fizemos um trabalho de sanitização também nesses locais. Enfim, agora cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. E aí onde eu peço para o nosso povo, os nossos moradores, que se sair de casa, use a sua máscara. Não ande na rua sem máscara. E se sair, também faça uso do álcool gel. Então são as medidas que está se comprovando que realmente evita e protege as pessoas desse vírus. Então vamos fazer a sua parte. Nós aqui como poder público estamos fazendo a nossa, Só faço agradecer. São 7 horas e mais 14 minutos. No próximo bloco a gente vai falar sobre reforma administrativa que está na Câmara dos Deputados. Entre os pontos polêmicos do texto está o fim da estabilidade dos servidores públicos e mudanças no critério de acesso. Sobre o assunto eu converso com o deputado federal Bira do Pindaré.
E mais, hein? Homem faz família refém depois de assalto em comércio na capital. Um dos assuntos de Silvan Alves no quadro de segurança. A gente volta em instantes. São 7 horas e 22 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Você que está nos assistindo, me responda uma coisa. Alguma vez você já passou por uma situação de urgência na madrugada ou feriado e precisou de atendimento médico? Ou então foi a uma consulta e saiu de lá ainda com dúvidas? Para casos como esses, a VitalMed pode te ajudar com uma equipe de médicos e outros profissionais disponíveis 24 horas por telefone, atendendo você em qualquer necessidade com todo o apoio necessário. E nesse momento de pandemia, permaneça na segurança de sua casa, que a VitalMed vai até você, seguindo sempre todas as medidas de proteção. Além de cuidados, adquira ainda descontos em medicamentos e consultas, tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é simples, basta ligar para 98 40 20 32 15. 98 40 20 32 15. Você pode ter tudo isso, você pode ter VitalMed. Vamos em frente com um bom dia, são 7 horas e 23 minutos. A gente fala de segurança agora porque um homem fez uma família refém após assaltar um comércio no bairro Parque Universitário aqui na capital. A gente vai ver na reportagem. A ocorrência que teve aqui nesse condomínio foi um desdobramento de um outro crime cometido aqui na região. O homem teria cometido um assalto e vindo para cá para fugir da polícia. Nós vamos entrar aqui e mostrar para você como tudo aconteceu. Aqui nesse residencial, nesse cantinho aqui, moram em torno de 15 famílias. Foi exatamente por esse caminho aqui que ele entrou, fugindo da polícia e acabou fazendo uma família de refém. Aqui nesse local ainda tem um pouco de movimentação de policiais e dos próprios moradores do local que presenciaram, inclusive comunicaram à polícia a respeito dessa ocorrência. Um elemento hoje, por volta de meio-dia, em companhia do seu comparsa, assaltou um estabelecimento comercial, né, um restaurante, e na saída ele se encontrou com um policial que estava próximo, né, e esse policial reagiu àquele assalto, né, houve troca de tiros, o policial foi alvejado e o elemento empreendeu fuga, né. Durante a fuga foi feito o cerco policial e na fuga ele encontrou aqui o condomínio aberto, uma casa aberta e invadiu a casa e fez a família de refém, manteve a família em cárcere privado. Luciene e o neto foram os primeiros a serem liberados após mais de 4 horas sob ameaças. Nesta casa, o homem que fugia após atirar em um policial em uma tentativa de assalto manteve a família refém. Eram 4 pessoas dentro da residência. Muito nervoso, o criminoso aguardava ser resgatado por comparsas quando foi surpreendido pela polícia que cercou o local. Primeiro ele chegou e rendeu o meu neto e minha neta mais nova. A outra estava estudando, eu estava deitada. Quando ele chegou, aí a minha neta chegou atrás de mim e só fez assim. Para mim, eu estava tendo um pesadelo. De dentro da casa, o criminoso, na negociação, exigia a presença da família e de uma equipe de reportagem. Acompanhado dos pais, ele se entregou. As vítimas não foram feridas fisicamente. A ação policial foi aplaudida pelos moradores do residencial. Comigo aqui, Silvan Alves. Olá, Silvan. Essa ação aconteceu, quer dizer, o assalto, inclusive, no horário da tarde, né? Pouco antes do meio-dia. Aliás, foi antes do horário do almoço ali. Exatamente. Esse assalto começou lá na Tales Neto, que é aquela avenida principal que corta o bairro João de Deus, ali uma avenida onde tem um centro comercial. Ele assaltou um restaurante e um policial militar que estava na folga da Rotam, o soldado Abreu, reagiu ao assalto, houve troca de tiros, esse policial foi baleado por esse assaltante aí e ele saiu correndo e se refugiou lá no pequeno condomínio ali, já por trás ali da Tales Neto, no começo do Parque Universitário. Lá ele entrou nessa casa lá, a porta estava aberta, ele entrou, fez a senhora lá, os netos dela como refém. Graças a Deus terminou bem, né? Depois de horas de tensão, negociação,
A polícia conseguiu trazer a família dele, ele exigiu que a mãe dele fosse para lá e com a chegada da mãe dele ele acabou se rendendo lá. A polícia acredita que ele seja autor de vários dos assaltos que ocorrem ali, principalmente naquela região ali desse centro comercial. O policial baleado, ele permanece internado, passou por cirurgia e está internado no Hospital do Servidor. Silvão, um motoentregador foi preso com maconha escondida dentro da bolsa utilizada para entrega? Como é que foi isso? Exato, esse tipo de serviço é um serviço que cresceu bastante aí com a pandemia e muita gente acaba tirando proveito. É claro que isso não se pode generalizar, mas pelo que a polícia apurou, esse homem aí, ele estava já há um certo tempo fazendo esse tipo de delivery da droga. Ele entregava, porque haviam várias solicitações nas mensagens do celular dele, né? Outra coisa que também deve se ressaltar, a questão da barreira. Ele foi abordado numa barreira de rotina ali, na saída ali do Ipase, né? E na busca pessoal, dentro da caixa da moto, os policiais acabaram encontrando essa barra. É possível que ele tivesse já feito outras entregas, conforme ficou demonstrado nas mensagens do celular dele. Como é um caso que pode envolver uma rede de tráfico de drogas, e o delegado Felipe César, que é o delegado do plantão, encaminhou o caso lá para a SENAC, que é a Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico. Obrigado, viu, Silvan? Okay. Até segunda. Vamos ficar final de semana onde? Isso, em casa. Com certeza. Claro. A segurança Bom dia, Adalberto. Bom dia, ótimo fim de semana a você e a todos. Obrigado, Silvan. Silvan Alves aqui com a gente no Bom Dia. São 7 horas e mais 28 minutos. 7 horas 28 minutos. Você em Imperatriz, você em Balsas, em Açailândia, você em Codó. Você que acompanha a nossa programação, nosso muito obrigado. Uma boa sexta-feira para você. Foi criada essa semana na Câmara dos Deputados uma comissão especial que vai analisar a reforma administrativa. O colegiado terá 34 membros titulares e igual número de suplentes. Sobre esse assunto, eu converso com um dos membros dessa comissão, o deputado federal Bira do Pindaré, do PSB, que está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, deputado. Bom dia, Adalberto. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Deputado, preocupação grande em relação a essa reforma administrativa. Há vários temas polêmicos aí, entre elas o fim da estabilidade. Dessa proposta que chega à Câmara dos Deputados, qual é a primeira avaliação que a gente pode fazer? Olha, a primeira coisa a dizer é que é uma covardia, Adalberto, ter que enfrentar um tema como esse em plena pandemia. Nós estamos caminhando para 500 mil de pessoas mortas no Brasil em razão da pandemia. Pessoas sofrendo com desemprego, sofrendo com a fome que assola o nosso país. E ao invés da gente concentrar todas as energias no enfrentamento a esse problema da pandemia, resolve-se criar uma pauta que é perversa, que desmantela o serviço público e ataca de cheio os direitos dos servidores públicos no Brasil, que é a chamada PEC 32 da reforma administrativa. Eu lamento profundamente ter que tratar desse assunto nesse momento. Vamos fazer uma luta tremenda lá para que os direitos sejam preservados, como, por exemplo, o direito à estabilidade no emprego, que não se trata apenas do direito do servidor, é um direito que protege também a sociedade. Porque tempos passados nós sabemos como é que funcionava, antes da Constituição de 88. O que predominava era a indicação dos coronéis, que as pessoas entravam pela janela no serviço público e não tinham nenhuma proteção depois. Então nós queremos retroceder em relação a essa conquista tão importante para a cidadania brasileira. Eu acho que, de fato, isso é andar para trás e nós vamos lutar muito para que essa PEC não seja aprovada no Congresso Nacional. A PEC permite, por exemplo, a contratação, aquele chamado contrato temporário, né? Em que situações isso se aplica? Quer dizer, essa é uma outra preocupação também, já que pode acontecer essa contratação de pessoal com vínculo por prazo determinado, com recursos próprios de custeios? Na verdade, esses contratos temporários já são permitidos na atualidade. Você faz um concurso público, por exemplo, o caso dos recenseadores do IBGE. Normalmente eles passam por um concurso e têm um contrato temporário. Isso é normal hoje no serviço público. O que eles querem fazer é mais grave, Adalberto. Eles querem precarizar o serviço público, porque além de acabar com a estabilidade, eles vão acabar também com o concurso público. Nós vamos ter meros seletivos para o ingresso no serviço público. Isso é de uma gravidade tremenda e que impacta fortemente a qualidade dos serviços públicos, que precisam melhorar, mas só vão melhorar com investimentos públicos que garantam as políticas que devem ser efetivadas em todo o país. A educação, por exemplo. Se a educação vai mal ou se vai bem, isso não é culpa do professor e da professora. Isso é responsabilidade de quem governa. A mesma coisa pode se falar da saúde pública. Portanto, é preciso que haja
a cobrança dos verdadeiros responsáveis pela situação de dificuldade que sempre teve o serviço público no Brasil. Mas, a despeito de tudo isso, é bom que se diga, se não fosse o SUS, por exemplo, que é o nosso serviço público de saúde no Brasil, como ficaria agora a situação do povo brasileiro enfrentando essa pandemia? Nós não podemos abrir mão das políticas públicas, do serviço público, e por isso que nós vamos combater com toda a garra essa PEC 32 da reforma administrativa. Está prevista também a parceria com entes aí, privados. Em que base isso deve se dar a partir dessa proposta que chega? A PEC permite, portanto, delegar, por exemplo, atividades a particulares exercidas pelo poder público. Bom, esse é um problema da lógica de tornar o Estado subsidiário. Nós estamos enfrentando esse debate para que o Estado ele seja valorizado no seu papel, naquilo que preceitua a Constituição Federal e que se assegure a efetividade também dos direitos da população que precisa ser atendida nas mais diversas dimensões da vida, saúde, educação, segurança, etc. Então, nós vamos, é mais um item que nós vamos ter que enfrentar, mas eu creio que já avançamos na Comissão de Constituição e Justiça, não permitindo os princípios, que eles queriam modificar os princípios da administração pública, e nós conseguimos derrotar esta proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Então, agora na Comissão Especial, eu creio que nós temos condições de avançar em outros itens. Do ponto de vista político, o PSB, como é que, nesse momento, trabalha para as próximas eleições? Essa semana, inclusive, o governador Flávio Dino esteve lá em Brasília, conversando com a direção nacional do partido. Já há uma data definida para a entrada do governador, já está certo isso? Eu creio que está certo. Do nosso ponto de vista, nós que somos do PSB, está certo. Falta apenas o governador anunciar. E creio que ele vai fazer isso nos próximos dias ou semanas, e certamente será uma grande aquisição para o partido. E aí ele vai comandar a sucessão, a sua própria sucessão no estado do Maranhão, mas já como um membro do nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro. Há a possibilidade de fusão de partidos aí? Dependendo do PSB, como é que imagina isso? Olha, no PSB essa discussão não existe, mas nós estamos dialogando, né, com os membros do PCdoB e de outros partidos, procurando agora, na reforma eleitoral, tomar a melhor decisão que propicie a organização dos partidos no Brasil. Mas não há nenhuma discussão dentro do PSB em relação à fusão. Obrigado, deputado, por essa entrevista aqui ao vivo no Bom Dia para todo o Estado. Eu que agradeço, Adalberto. Muito obrigado e bom dia. Deputado federal Bira do Pindaré falando conosco aqui ao vivo no Bom Dia. No próximo bloco, a expectativa para o São João da Tradição. Na série de reportagens, vamos ver a devoção a São Pedro. Vem aí, Diogo Contri, também os bastidores da política. A gente volta já depois do intervalo. E amanhã começa a programação especial do São João das Tradições aqui na TV Difusora a partir das 10 horas da manhã. Na nossa reportagem do dia, hoje a gente vai continuar conhecendo aqui um pouco mais a história dos santos celebrados nesse período. Hoje, São Pedro. Meu São João, São João. Histórias de quem tem muito a agradecer podem ser vistas principalmente no mês de junho, durante o festejo, quando o largo em frente à igreja costuma ficar assim. Há 10 anos, a organização da homenagem é de responsabilidade de Regina. A tarefa não é fácil. Deixar tudo pronto para receber milhares de pessoas exige um esforço que dura vários meses. No normal, nós começamos a se mobilizar desde janeiro. É gratificante. A gente está na saudade. As homenagens são de forma diferente. Um dos momentos mais significativos dessa demonstração de fé acontece justamente aqui, na escadaria, quando os grupos, após chegarem ao largo, sobem um a um até a capela, onde reverenciam o santo. Tradição que, segundo essa pesquisadora, tem relação com uma característica da manifestação folclórica, o sincretismo. No batizado, que a gente considera assim que é como se fosse o nascimento do boi, ele é realizado no dia de São João. E aí no dia de São Pedro, a gente tem assim como se
fosse o ápice da festa, né? Que vai culminar no dia de São Vassal. Então, que são 2 dias seguidos, né? 29 e 30. Então, no dia de São Pedro, a gente tem esse ápice com essa grande reunião de bois que vem para a Capela de São Pedro. Esse grupo se reúne todos os dias na capela e quem não pode participar por conta do isolamento social conta com o apoio da tecnologia. São Pedro foi um dos apóstolos de Jesus, considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Tempos depois, acabou tendo uma forte associação com as festas juninas. Então a igreja, para fazer frente a essas festas pagãs que já ocorriam nessa data, ela passa a instituir aí o dia 29 de junho como dia em homenagem a São Pedro, um dos santos mais antigos e mais importantes da Igreja Católica e do cristianismo. Não é à toa que é um dos preferidos por milhares de maranhenses, fiéis, brincantes e, na maioria das vezes, as duas coisas, em um dos períodos mais ricos da nossa cultura. Forte demais, né, gente? E já é amanhã, pessoal. Nosso São João das Tradições do Sistema Difusora está chegando. Nós preparamos uma programação super especial que vai aquecer os nossos corações durante todos os sábados de junho, a partir de amanhã. Vai ter Bumba Meu Boi, cacuriá, comidas típicas e tudo aquilo que a gente precisa para matar a saudade da maior festa do nosso estado. Nós vamos trazer uma explosão de ritmos, sotaques e sabores para festejarmos juntos a alegria, não é, de ser maranhense. Começa amanhã, então, hein? Aqui na tela da sua TV Difusora, além de um programa especial na Difusora FM com a cobertura completa do São João das Tradições itinerante na TV, nas redes sociais e no portal MA10. Então, você já sabe, amanhã temos um encontro marcado a partir das 10 horas da manhã. O São João das Tradições é o oferecimento da Faculdade Uninassal, nada vai parar você. Isca Controle de Pragas e Sanitização, Bital Internet, a internet que mais cresce no estado. E do Norte, a sua concessionária Renault do Maranhão. São João é na Difusora, porque você sabe, a tradição não pode parar. Exatamente sobre o São João das Tradições, sobre essa festa, o significado disso que a gente vai conversar agora aqui, as características, inclusive, e o impacto até dessa pandemia nesse período. Eu converso agora com a jornalista, professora, pesquisadora da cultura popular, Esther Marques, que está aqui com a gente no estúdio. Professora, prazer tê-la aqui, bom dia. Prazer também, Adalberto, estar Professora, aqui de novo. Obrigado. A gente vê aí nas imagens, né, a festa, a gente vê a questão do sincretismo religioso, mas muita festa, né, a dança, a estética, digamos assim, de tudo isso, que é lindo, maravilhoso, é muito forte. Mas às vezes as pessoas não têm dimensão, por exemplo, do impacto de uma pandemia dessa na vida das comunidades, no significado que nós temos mais profundo dessas manifestações, não é? É verdade, porque quando a gente vai a um arraial, a gente vê no arraial é a parte estética, né? Aquela parte, eu diria, a parte existencial do espetáculo, da presença, vamos dizer assim. Mas por trás disso tudo, há um universo que eu chamo do universo simbólico, que é muito maior do que isso. E que começa exatamente lá no espaço privado das comunidades, onde tudo se faz, onde tudo se conforma, onde tudo se estrutura, né? E normalmente essas manifestações, esse ciclo, vamos dizer assim, porque não é só a manifestação, é tudo aquilo que rodeia a manifestação, é a forma de ser e de estar daquelas comunidades no mundo. E quando eu falo na forma de ser e de estar no mundo, significa na forma como aquelas pessoas se colocam umas em relação às outras, com elas próprias, com o outro e com o mundo. Então, assim, quando tira isso delas, elas ficam sem chão, que é o que está acontecendo agora, né? As pessoas estão sem chão, vão por... Com certeza eles devem estar fazendo isso agora, devem estar indo lá para o barracão, ficar olhando, puxa, isso aqui é bonito, isso aqui e tal, porque é o sentimento de pertencimento. E o sentimento de pertencimento não se tira da noite para um dia e nem se tira durante a pandemia, né? O que acontece agora é que as pessoas estão vivendo isso no silêncio. Estão vivendo esse sentimento na saudade, como você disse ali, a forma de pensar de como isso, inclusive como isso vai voltar, porque isso vai voltar. Né? Então... E vivendo essa adaptação, né? Eu acho isso, assim, me perguntaram assim, já várias vezes, assim,
como é que eu vejo isso hoje, se nós vamos voltar do mesmo jeito? Nunca mais. Eu gosto muito do autor chamado Gadamer, que ele diz assim, por que você vai à mesma festa durante 54 anos? Se é a mesma festa, você precisava ir lá uma vez e estava resolvido. E ele diz assim, porque cada vez que você vai a uma festa, a festa é outra, as pessoas são outras, o cheiro é outro, o sentimento é outro e a forma de pensar isso é outra. Então, nunca mais nós vamos ter no Maranhão o mesmo ciclo junino, apesar de toda a programação, de todos os arraiais voltando, das luzes, das cores, mas não vai mais ser a mesma coisa. E infelizmente aconteceu exatamente naquele ano que a gente tinha uma celebração tão importante para fazer, né? Que era o ano passado, por exemplo. Mas reconhecimento, eu digo assim, do ponto de vista formal, né, do reconhecimento, mas claro que para a comunidade esse reconhecimento já vem há muito tempo, isso está no sangue da gente. Está no sangue, está na forma de pertencimento, né? A pessoa do boi do Maracanã, do boi da Maioba, do boi de Morros, do boi de Nina Rodrigues, do boi de Santa Fé, eles são dali, não é? Eles não têm como ser de outra forma. É a forma deles existirem, por isso que é muito forte isso, né? Vem daquilo que nós chamamos os arquétipos, uma estrutura estruturante, quer dizer, eu sou daqui, eu não tenho como negar isso. A questão hoje não é negar isso, eles sabem disso, por isso o sofrimento. A questão hoje é como é que eu vou voltar a viver isso no espaço público, na forma como isso existia antes. E isso, eu penso assim, nós estamos no momento do silêncio, do recolhimento, mas também da reflexão. Eu acho que o recado que a gente poderia dar hoje é as pessoas, os produtores de cultura, deveriam parar para pensar assim, ok, se eu não posso mais ser o que eu era, o que eu vou ser daqui para frente? E há um sentimento muito forte que eu penso, ainda mais com a nossa cultura, que é uma cultura com um fundo arcaico muito forte, que é uma cultura muito folclórica. Nós estamos aqui falando de uma cultura folclórica, com uma memória arquetípica, uma memória milenar, que não nasceu ontem nem anteontem. Quando isso está na vida da gente, então, isso está para além da gente. Então, o sujeito que faz a cultura, ele não é o dono da cultura. Ele é o responsável pela cultura naquele momento. Então, está na hora de aproveitar este momento de recolhimento para cada um pensar no que estava fazendo a mais ou a menos e no que é possível fazer daqui para frente. Aqui na TV, para resgatar um pouco disso, a gente tentou esse ano e vai, a partir de amanhã, fazer 4 programas de 2 horas de duração, ao vivo o programa, inclusive, vai ter um trio elétrico circulando pela cidade, claro que não é para arrastar uma multidão, mas é para levar esse som, essas manifestações para a rua, mantendo todos esses cuidados aí que a gente tem que manter, mas relembrando momentos como esse que a gente viu agora de São Pedro, relembrando reportagens importantes sobre o significado desse período. Como é que você observa esse resgate, digamos assim, que também é uma adaptação dos próprios meios de comunicação a esse momento que a gente está vivendo? Eu não nem vejo como resgate, eu vejo como manutenção. É manutenção, se quiser, é um termo assim, preservação, não é bem preservação, é mais manutenção, é mais uma forma de existir, vamos dizer assim. É uma nova forma de existir que provavelmente vai ficar junto com as formas tradicionais. Por exemplo, você pode falar das lives, você pode falar vídeos gravados apresentação, com dos vídeos, as danças, por exemplo. Mas são novas formas de existir dessas comunidades, que, aliás, elas próprias já vinham se adaptando, né? Então, não é nada de novo nem de velho, mas é uma nova forma de ser e de estar. Agora, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que você ter todo aquele ambiente, aquele clima que sustenta o ciclo. É o que eu disse da vez passada, é o cheiro, é o som, é alguém que você encontra, é a roupa nova, tem todo um caráter por trás disso tudo que faz deste ciclo um ciclo sagrado. Porque que acho que o que está em jogo aqui é entre esse sagrado e esse profano, entendeu? Professora, obrigado pela participação aqui no estúdio. A gente vai tentar aí trazer aí, através da TV para o estado inteiro, né? Resgatar, trazer essa manutenção que a senhora falou aqui há pouco sobre essas nossas tradições, isso que é tão forte dentro de nós, que nos faz ser quem somos, né? Obrigado, professora. Nada. Obrigada a você. Pelo segundo ano, as celebrações de Corpus Christi foram alteradas por conta da pandemia, não é? O que não mudou foi a fé e a devoção. A celebração no Santuário de São José de Ribamar foi bem diferente de outros anos. Devido à pandemia, a presença dos fiéis foi restrita, respeitando assim os protocolos sanitários. Quem acompanhou a missa no santuário
teve que fazer a higienização das mãos na entrada e também antes da comunhão. Cuidados considerados essenciais. A fé se conjuga com cuidado. E cuidar bem dos fiéis, tanto pela conscientização, como também acolher no espaço celebrativo, adotando todas as medidas preventivas, é uma forma de anunciar o Evangelho e defender a vida. E nós, enquanto igreja, temos todo o interesse nisso. A missa de Corpus Christi foi conduzida por Dom Belisário, agora arcebispo emérito de São Luís. A data, que também tem significado importante para a Igreja Católica, é celebrada 60 dias após a Páscoa. Para nós, cristãos católicos, celebrar o dia de Corpus Christi é, sobretudo, reafirmar a nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Mas, ao mesmo tempo, celebrar a Eucaristia é fazer memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ele diz, fazer isto em memória de mim. Durante a celebração eucarística, muitos momentos de fé e devoção a Jesus Cristo. Autoridades políticas também acompanharam a missa especial de Corpus Christi, entre elas o prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Esse espírito que nós temos aqui de comunhão, o espírito que nós temos de amor ao próximo, que nos dá força, nos dá esperança em saber que nós vamos vencer esse momento. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, e momentos como esse reforçam, além da nossa fé, a nossa vontade de trabalhar ainda mais pelo povo. Agora a gente fala de política aqui no Bom Dia. Comigo, John Coutrinho. Olá, John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o vereador Umbelino Júnior pediu licença na Câmara Municipal? Pediu, Adalberto. O vereador alega assuntos pessoais, como justificativa para esse pedido de licença, e assume ali pela primeira vez o vereador suplente Aldo Rogério. O Aldo Rogério já é um velho conhecido aqui do setor de esportes, já se candidatou várias vezes aqui desde 2018, já vem se candidatando a vereador de São Luís, obteve nas últimas eleições, Adalberto, 1.016 votos, ficou na primeira suplência, e agora ele assume uma vaga na Câmara Municipal de São Luís a partir da próxima semana. Então, ali a gente sabe que muito dessas trocas aí tem a ver também com questões políticas, O próprio Umbelino é candidato a deputado nas próximas eleições e deve ter o apoio do Aldo, Essas são articulações normais e naturais ali da Câmara Municipal de São Luís, assim como outros nomes devem se candidatar assim tal como o presidente da Câmara, Osmar Filho, já anunciou também essa semana, confirmou essa semana, que é candidato a deputado também estadual nas próximas eleições, deve fazer uma dobradinha aqui na capital com o deputado Neto Evangelista, que deve se candidatar a uma das vagas na Câmara Federal. Ou seja, vários vereadores, assim como vários também secretários estaduais, talvez secretários municipais, deputados, tudo ali já se organizando, Adalberto, em relação à filiação partidária, articulações visando o pleito do próximo ano. Ô, John, a CPI da Covid, o chamado grupo G7, ganhou uma integrante feminina? Ganhou a senadora Elisiane Gama, Esse G7, a CPI tem 11 membros titulares, E esses G7 são os 7 senadores que são mais independentes, ou seja, senadores independentes de oposição. E aí a senadora Elisiane Gama vinha participando, não como membro titular, mas como representante da bancada feminina. Vinha se destacando, inclusive. E se destacou bastante. As intervenções que a Elisiane fez, de forma muito apropriada, inteligente, chamaram a atenção dos senadores. E aí houve uma reunião, parece que é um acordo, portanto, para que a Elisiane possa fazer parte do G7 e participar e contribuir ainda muito mais, Adalberto, ali na CPI da Covid. Portanto, é importante para o Maranhão, A Elisiane Gama, a gente já sabe, já participou de várias CPIs enquanto deputada estadual, enquanto deputada federal, tem uma expertise nesse assunto, e ali ela vem contribuindo bastante com perguntas inteligentes, questionamentos inteligentes, ali que contribuíram, exemplo do Pazuello, que chamou bastante atenção a fala dela, e isso vem, portanto, gabaritando a senadora Elisiane Gama para que ela possa, portanto, aí estar mais presente na CPI da Covid. Semana que vem a comissão continua os trabalhos, inclusive com a já aprovada volta do ministro da Saúde, Queiroga, Marcelo Queiroga. O Queiroga deve voltar a ser convocado, deve ser ouvido. A possibilidade também do Pazuello, Adalberto, e aí a CPI continua na próxima semana, Essa questão também agora, envolvendo o Pazuello em relação à não punição dele pelas Forças Armadas, e tudo isso vem gerando uma grande polêmica, mas que a CPI da Covid continua aí com novos membros, novos integrantes na próxima semana.
Obrigado, João. Até segunda. Até segunda. João Coutry, nosso colunista de política. E aqui é rapidinho, a gente vira a chave da política agora para o esporte. A Conmebol divulgou a tabela completa da Copa América. A bola vai rolar em 10 dias com a nossa seleção, jogando em Brasília. Estádio Mané Garrincha. Aqui vai começar a Copa América. Será a estreia do Brasil. O adversário, a Venezuela, no dia 13 de junho. O Brasil tem que ganhar e ganhar bem. Porque se ganha de pouco, as críticas vêm como se tivesse perdido. Depois enfrenta Peru e Colômbia no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E fecha a primeira fase contra o Equador, em Goiânia, dia 27 de junho. Se não sair em primeiro, é uma grande surpresa. A seleção brasileira é infinitamente melhor do que todas essas do grupo. O Brasil está no grupo B. No A tem a Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Chile. A Argentina estreia dia 14 de junho contra o Paraguai no Newton Santos. O Maracanã está reservado apenas para a grande decisão, dia 10 de julho. Ao todo serão 28 jogos, em 4 sedes e 5 estádios. O ex-zagueiro Juan, gerente de futebol do Flamengo, disputou 3 e ganhou 2 edições da Copa América, em 2004 e 2007, quando marcou Lionel Messi. Na seleção hoje só tem jogador que está muito acostumado a jogar contra ele. Eu acho que os últimos jogos também com o Tite contra a Argentina, a gente soube anular bem o Messi. Eu tenho certeza que não vai ser diferente dessa vez. Não é só o talento de Lionel Messi que ameaça o favoritismo do Brasil. Tem também a seleção uruguaia, dos atacantes Cavani e Luis Soares. A estreia será na segunda rodada e logo contra a Argentina, em Brasília, dia 18. Hoje, por incrível que pareça, eu acho que a seleção uruguaia vem mais forte que a seleção argentina. Nessa reunião de craques do continente, o Brasil vai de Neymar. E ao lado dele, o artilheiro do futebol brasileiro nas últimas temporadas. Se eu fosse o Tite, Gabigol, fácil. Tá aí. Você vai conferir a Copa América aqui no SBT, a TV Difusora transmite, portanto, essa aqui é uma das maiores competições, a maior, a gente pode dizer aqui do continente, tem em relação à participação de seleções. Força ao Brasil aí, boa sorte à seleção brasileira. Bom Dia termina agora, outras notícias você confere do nosso portal MA10. A todos um ótimo final de semana que tem inclusive maranhenses em campo, né? Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, Campeonato Brasileiro da Série B também, o Sampaio joga amanhã. A gente se encontra segunda e vamos mostrar aqui as imagens, os gols para você. Tchau, tchau, até lá.